você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. Amém? Meu Deus, meu Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, e nós queremos, ó Pai, extrair o máximo da tua palavra. Queremos, ó Pai, entender o que o Senhor tem a nos dizer. Queremos aprender, queremos pôr em prática o que o Senhor deixou aqui para nós, Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Fale conosco no profundo. Senhor, entrega, Senhor, para mim e para a tua igreja o que cada um aqui precisa nesta manhã. Senhor, seja o nosso alimento espiritual, Pai, nesta manhã. E que a sua palavra ela possa, Senhor, fazer uma transformação em nós, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre mim, Pai, o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor, que eu possa ser usada, Senhor, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar? Bom, então hoje nós celebramos o Dia das Mães, mas eu queria que nesse dia e nessa história em específico, a gente não romantizasse o Dia das Mães, porque muitas vezes as pessoas acham que ser mãe, né, é uma missão fácil, e não é. Eu acho que é uma das missões mais difíceis, eu acho. E porque ser mãe exige gerar vida, exige sustentar família, sustentar fé dentro da casa, carregar processos invisíveis e continuar em pé, mesmo cansada. E quando nós olhamos para Maria, muitas vezes nós enxergamos apenas uma manjedoura, um bebê e um Natal. Muitas vezes, quando a gente olha para Maria, a gente só lembra dessa passagem onde o anjo chegou, onde o anjo encontrou e falou que ela seria mãe de um homem, do Salvador. E a gente só fica preso nessa passagem, que ela seria mãe de um Salvador, que não é pouco, mas aqui só é o começo, um começo feliz. Mas quando a gente olha para Maria, a gente tem que pensar na cruz. E muitas vezes a gente não pensa na Maria e na cruz. O anjo, quando encontra com ela, ele dá uma missão para ela. Ele fala o começo, o que vai acontecer. E ela aceita. Só que no mesmo momento que ela aceita, ela sabe dessa missão. O quão difícil vai ser essa missão. E muitas vezes na nossa vida, quando a gente recebe uma promessa, a gente só se pega nessa promessa. Só que toda promessa tem uma cruz. Toda promessa tem um processo. E Maria passa por ele. Quando eu fui preparar essa palavra, eu queria pensar na Maria. Quem é
Jesus olha para Maria e vê disponibilidade. Uma mulher que diz: sou sua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus escolhe pessoas comuns para propósitos eternos. Em Lucas 1:28, quando o anjo encontra ela, o anjo fala para ela: salve, agraciada. Maria, ela não era rainha, ela não era influente, ela não era conhecida, ela não era poderosa, mas o céu sabia exatamente como ela era, agraciada. O que Maria nos ensina? Deus não procura pessoas poderosas, Deus procura coração rendido. Talvez você aqui pense: minha vida é tão pequena, ninguém percebe meu esforço, ou eu sou comum demais. Mas o céu vê pessoas comuns de maneiras extraordinárias. Há pessoas invisíveis na terra, mas que são inesquecíveis no céu. Eu queria que você olhasse o versículo 38. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Maria, ela disse sim, sem saber de tudo. Ela disse sim, sem saber, mas ela confiava. Maria disse sim, sem saber das noites difíceis. Maria disse sim, sem saber que ela teria que fugir para o Egito. Ela disse sim, sem saber da rejeição que ela sofreria. Ela disse sim, sem saber das lágrimas que ela derramaria. Ela disse sim, sem saber da espada emocional que viria. O céu anunciou um milagre, mas a terra entregou para ela um processo. E talvez seja exatamente o que algumas pessoas aqui estão vivendo hoje. O céu te entregou um milagre, mas a terra te entrega um processo. Nós gostamos muito das promessas, mas a gente se esquece do processo. E Deus trabalha no processo. Porque os milagres, eles podem nascer em ambientes desconfortáveis. Como que Jesus nasceu? Como que o milagre nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, não havia glamour, não havia conforto, não havia aplausos. E existem milagres de Deus que nascem em cenários que parecem inadequados aos olhos humanos. As pessoas mais fortes, espiritualmente, nem sempre são as mais barulhentas. Eu queria que você abrisse em Lucas 2:19. Lucas 2, um pouquinho à frente, 19. Diz assim: Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. É claro que quando o anjo falou com ela não entendia tudo e ela nem sabia de tudo. Mas ela guardava tudo que o anjo disse no seu coração. E isso não era passividade, mas isso era uma profundidade espiritual muito grande. Maria nos ensina que alguns processos, eles precisam amadurecer no silêncio, no quarto secreto, sozinho, sozinha. E talvez tem mães aqui, mulheres aqui, homens aqui, que choram no silêncio, que oram pelos seus filhos e que estão cansadas emocionalmente e que sustentam a casa espiritualmente até sem reconhecimento. Mas Deus está vendo. Nem todo silêncio é
uma espada transpassará também a alma dela. Imagine você ouvir isso depois de receber uma promessa tão grande. O mesmo Deus que anunciou o milagre para ela também permitiu a espada. Eu queria que você parasse nesse momento e pensasse comigo. Maria foi escolhida não só porque ela era uma mulher ali naquele meio, uma mulher honrada, mas porque ela conseguiria passar por esse momento, uma espada transpassada no seu coração. Deus viu força nela. Porque o Evangelho nunca prometeu ausência de sofrimento. E Maria descobre algo doloroso. Participar do plano de Deus não significa escapar da dor. Às vezes a gente pensa, se estou sofrendo, talvez Deus tenha me abandonado. Mas Maria mostra o contrário. Ela era escolhida, amada, favorecida e ainda assim sofreu profundamente. A dor dela não era prova de ausência de Deus, mas era parte do caminho do propósito. A graça não impediu a espada. A graça sustentou Maria enquanto a espada atravessava sua alma. Queria que você abrisse comigo em João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25, um pouquinho à frente. Diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Todos fugiram. Os discípulos nesse momento da cruz desapareceram. Multidões sumiram. Mas quem ficou? Maria. A mulher que ouviu o anjo, agora ouve marteladas. A mulher que segurou Jesus no colo, agora o vê pegando numa cruz. Ela via dor, ela via humilhação, ela via silêncio, ela via aparentemente uma derrota. Humanamente tudo parecia fim. E esse é um dos maiores perigos do sofrimento. Porque o sofrimento ele reduz a nossa visão. Quando alguém sofre muito, o que ele enxerga? Enxerga perda, dor, enxerga ausência e enxerga apenas o agora. Porque o sofrimento ele tende a sequestrar a esperança. Mas aqui está uma das maiores revelações de fé da Maria. Maria via a cruz, mas Deus já via a ressurreição. Maria enxergava a morte, Maria enxergava a perda, Maria enxergava silêncio. Mas Deus enxergava a redenção, Deus enxergava a vitória e Deus enxergava a salvação do mundo. A fé madura não é permanecer apenas quando Deus faz sentido. É permanecer quando o coração está quebrado. Muitas pessoas não passam pelo sofrimento, mas elas constroem casa dentro dele. E a dor deixa de ser uma estação e vira identidade.
Mas aqui está quem é Maria. Maria poderia ter parado na cruz, mas ela não parou na cruz. O problema é que muitas vezes interpretamos a história no meio dela, no momento do sofrimento. Nós queremos entender Deus, nós queremos entender Deus no meio do luto, nós queremos entender Deus no meio da perda, no meio da oração que não é respondida, nós queremos entender Deus no meio da solidão, no meio do silêncio. Mas processos só fazem sentido completamente quando eles são vistos do outro lado, quando o processo é visto do lado de Deus. O sábado, para Maria, ele era silencioso. Ele foi silencioso o sábado. Talvez o dia mais difícil não tenha nem sido lá na sexta-feira. Para Maria, talvez o dia mais difícil para ela foi o sábado. Porque na sexta havia movimento. Talvez o mais difícil tenha sido o silêncio. O céu não falava no sábado. O milagre não aconteceu no sábado. Nada mudou no sábado. E muita gente vive isso exatamente entre a promessa e a resposta, entre a oração e o milagre, entre a cruz e a ressurreição. Mas Deus também trabalha no sábado. Deus também trabalha no silêncio. E Maria não construiu morada no sábado. A cruz foi real, a dor foi real, a espada atravessou a sua alma, mas a última imagem bíblica de Maria não é caída. A última imagem bíblica de Maria não é amarga. A última imagem bíblica de Maria não é isolada, não é aprisionada na dor. A última imagem bíblica de Maria o último relato de Maria na Bíblia. Ela está perseverando, ela está orando e ela está esperando a promessa. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 1. Versículo 14. Atos 1, versículo 14, que diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração. Algumas Bíblias falam que eles perseveraram em oração, com as mulheres e inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus aqui já tinha sido ressuscitado, Jesus estava no céu, e nessa passagem está contando que os discípulos estão esperando o Pentecoste, eles estão na espera, e ela está ali. Essa é a última passagem que fala dela, e mostra que todos perseveraram, quer dizer, eles estavam muito tempo persistindo em oração. Maria está ali. Depois de tudo que aconteceu, depois que a espada transpassou o coração dela, ela continua buscando, ela continua reunida e ela continua esperando Deus agir. Pessoas aprisionadas na dor param de esperar, elas param de sonhar, elas param espiritualmente, mas Maria, ela continua no ambiente da promessa. Maria entendeu algo profundo. A cruz era um capítulo, não era o fim da história. A cruz
seu Senhor. E isso é que é madura. O cristianismo inteiro funciona nessa lógica. Cruz antes da glória, sofrimento antes da ressurreição, entrega antes da vitória. Maria experimentou isso muito de perto. Ela participou do plano da salvação, mas isso exigiu atravessar a dor primeiro. E a prova de que Maria venceu a dor é que ela não deixou de sofrer, é que ela continuou caminhando. E o que Maria nos ensina? Que pessoas escolhidas também choram. Que propósito e dor podem coexistir juntos. Que fé verdadeira permanece e que Deus não abandona quem atravessa a cruz. Maria descobriu que o sofrimento não era o fim da promessa, porque depois da cruz veio a ressurreição. E talvez existam pessoas aqui cansadas, emocionalmente feridas, sustentando dores em silêncio, tentando entender processos difíceis. Talvez existem mães aqui, preocupadas com seus filhos, segurando lágrimas, vivendo espadas na alma. Mas hoje Deus está dizendo: eu não te abandonei no processo. O mesmo Deus que sustentou Maria, Ele continua sustentando pessoas atravessadas pela dor. Porque a cruz nunca recebeu autoridade para ser o capítulo final. E depois da sexta-feira, e depois do sábado, existe o domingo. Existe amanhã. E a última imagem de Maria na Bíblia não é em desespero. A última imagem de Maria é perseverando na oração. Maria chorou na cruz, mas ela não ficou lá. Ela não fez morada lá. Ela permaneceu com seu joelho dobrado. Amém? Que nós possamos ser como Maria. Que nós não façamos morada no sábado.